Hoje eu quero falar sobre os propósitos da Igreja de Cristo. E aqui, de cara, eu quero dizer uma coisa a vocês. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, tivemos uma linda lição sobre para que a igreja existe, né? Ou seja, e nós vimos ali os propósitos na fala do pastor Schuller, naquela revista linda, maravilhosa, compromisso com aquilo bíblico ali, sem qualquer arrodeio, sem qualquer enfeite, direto na palavra de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que eu não combinei nada com o pastor Schuller, não liguei para ele, não peguei o esboço dele, não disse a ele que iria falar sobre a mesma coisa que ele falou hoje de manhã. Por isso é importante gravar esse sermão, porque eu gostaria também que os irmãos que não vieram pela manhã e também não vieram à noite, por causa do casamento, possam assistir esta mensagem. A sua ficou gravada, não foi? Porque foi transmitida ao vivo, mas hoje nós não tivemos a estrutura para isso, por conta dos irmãos que cuidam mais dessa parte, online, mas temos uma gravação em off aqui, que Lisane está providenciando, e depois vai subir lá para a página do YouTube. Então, o que os irmãos vão ouvir hoje aqui, à noite, talvez tenham ouvido de manhã, com algumas pequenas diferenças. Seguirei o esboço do pastor Rick Warren, né, a quem tive o prazer de ouvir há cerca de 20 anos, mais ou menos, e com algumas modificações também sobre os propósitos da Igreja de Jesus Cristo. Por que eu trouxe esta palavra? Porque eu entendo que não por meu gosto, não pela minha vontade, mas sim pela vontade da palavra de Deus que vem até nós. Deus quer que a igreja seja assim. Não sou eu, não é o professor, o pastor Schuller, não é o pastor Kleber que está aqui com a gente, nem o pastor, não é vontade nem o pastor, é da palavra de Deus, está muito clara. E eu resolvi pegar essa porção, essa pequena parte do livro de Atos capítulo 2, para mostrar que dentro desses versos que vão aí de Atos 2, 42 até 47, nós temos todo o plano de Deus para a igreja, a partir da experiência da igreja primitiva. Podemos passar aqui então, próximo slide. Eu também tive esse cuidado de trazer esse slide para que vocês fixem bem isso. Depois, se alguém quiser também, eu posso até colocar no grupo da IBJ, o grupo oficial da igreja no WhatsApp, para que vocês possam baixar esses slides e fazer o seu estudo individual em casa, com base nos textos que estão aí. E percebam que nós também providenciamos que dentro da leitura bíblica responsiva, o texto da mensagem fosse lido. Normalmente o pastor lê na hora que vai pregar, mas eu estou também cultivando esse costume de espalhar esse texto e outros no corpo do culto, da ordem do culto, para que os irmãos vão sentindo, através das leituras bíblicas e dos louvores cantados, o propósito da mensagem. Primeira coisa é falar sobre propósito, né? As organizações, as instituições existem com propósitos. Pelo menos dizer assim, nosso propósito é vender esse produto e ganhar muito dinheiro. Não é assim? Pode não ter outro propósito, mas uma organização, principalmente se for uma empresa comercial, uma coisa assim, uma indústria, uma coisa assim, terá no mínimo. As empresas fazem os seus planos estratégicos mais organizados. Queremos ser daqui a 5 anos, o que queremos ser daqui a 10 anos, ou seja, declaração de visão, declaração de missão. É impossível que a gente tenha uma empresa que não tenha minimamente um propósito. Seja ele bom e pode ser até um propósito não agradável, mas é preciso propósitos para continuar existindo como tal. As pessoas também precisam ter propósitos. Nós precisamos de ter propósito de vida, porque senão, como diz as Escrituras, nós seremos como palha, né? Nós seremos como algo que é levado, né, pelo vento,
ou talvez o mesmo ritmo das marés, desse vai e vem das ondas do mar. Já uma música do pastor Tarsis Wallace, né? Quando ele dizia: ondas vão, ondas vêm, quantos jovens nelas vão e vêm, ondas vão, ondas vêm, quantos jovens que não são ninguém, né? E aí ele falava justamente dessa falta de propósito na vida, desta coisa que é viver sem um objetivo. E assim precisamos na nossa vida de algo que nos diga qual o caminho a trilhar, ter propósitos. Quanto à igreja, nós vimos lá em Atos, em 2 Coríntios, capítulo 5, 18, quando eu falei sobre o ministério da reconciliação, que Deus nos deu o ministério da reconciliação, que nos encarregou desse ministério. Eu diria que a principal razão de ser da igreja não é louvar, não é servir, não é pregar, não é evangelizar. A principal razão de ser da igreja é conduzir todo o ser perfeito a Cristo Jesus. Evangelizar, fazer missões, adorar, servir, louvar, são ministérios pelos quais nós tornamos isto possível. Deus se agrada, portanto, desses mecanismos, desses meios, para que nós possamos levar todo o ser perfeito a Cristo. Eu diria que a razão principal de ser da igreja é o ministério da reconciliação. Nós fomos encarregados desse ministério, de reconciliar, né? De sermos condutores, veículos, instrumentos para reconciliar o ser perdido à sua condição inicial de amigo de Deus. E fomos feitos agora inimigos depois do pecado. E dentro desse propósito principal, existem outros que possibilitam justamente esse sonho, essa missão que Deus nos dá para realizarmos o ministério da reconciliação. E aí eu vou colocar alguns deles aqui para os irmãos, com base nesse texto que mostra justamente aquele dia da festa de Pentecostes. A festa das semanas, celebração judaica na cidade de Jerusalém, 50 dias depois da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus. Ali, a celebração daquela festa judaica, estavam ali judeus de muitas nações, e aquele fenômeno maravilhoso, cada um ouviu os apóstolos falarem sobre Jesus, em sua própria língua. E justamente o texto narra o que estava acontecendo naquele momento, através da instrumentalidade dos apóstolos ali. E a primeira coisa que a gente vê aqui, dentre esses propósitos, é o da adoração. Essas palavrinhas que estão aí escritas entre aspas, elas são do grego bíblico que está no texto da palavra de Deus. Doxa é o termo que aparece lá em Atos, capítulo 2. Eu tenho aqui alguns excertos, algumas partes pequenas dos textos, dos versos 43, 46 e 47, que diz assim: em toda alma havia temor, e perseverando unânimes todos os dias no templo, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Então nós vemos aqui aquela igreja como uma igreja que adorava, uma igreja que estava no serviço da doxa, dessa entrega chamada adoração. Nós podemos dizer que a adoração, ela tem a ver não apenas com os louvores a Deus. Não podemos confundir adoração com louvor. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito. Está lá o Salmo 136, né? Porque Ele fez isso, Ele fez aquilo outro, Ele criou os céus e a terra, Ele fez tanta coisa, né? Louvai ao Senhor. E adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Ou seja, Ele é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro,
Ele é gracioso, misericordioso, Ele é bom o tempo todo. Deus é justo, Deus é excelso, é grandioso, Ele é o alfa e o ômega. Nós adoramos o Senhor, como diziam os antigos, na beleza da sua santidade. Nunca mais ouvi isso. A beleza da sua santidade é um estado de perplexidade, de dizer, Ele é incrível por aquilo que Ele é, e não só por aquilo que Ele faz. A adoração tem a ver com o temor desses primeiros cristãos. Em toda alma havia temor, mas não é aquele temor apenas de ter medo. Eu, quando era adolescente, eu vi uma pessoa da igreja, lá que fazia parte em Salvador, a Igreja Batista Sião, dizendo o seguinte, que não é ter medo de Deus, é ter medo de ferir a Deus. Por nossa causa mesmo, por ferir o coração de Deus. E por isso a gente procura obedecer. Isso é adoração. Assim como Deus disse assim a Abraão: Abraão, agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu único filho. Ou seja, Abraão mostrava que temia Deus, não porque tinha medo de Deus, mas porque ele era capaz de levar a sério aquilo que Deus pediu para ele. Ele temia a Deus nesse sentido. Se ele temia, ele obedecia. E ele obedecia porque temia. Mas não é o medo de Deus. Deus é Pai. Deus é amor. Nosso medo é de ferir o coração de Deus. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da promessa. A adoração, portanto, tem a ver com este estado de exaltação do nome do Senhor, não só através do que louvamos, do que cantamos, das poesias que a irmã Barbiru se recita, não só através da pregação, ela também pode ser um instrumento de adoração, mas principalmente da nossa vida, do nosso ser como um todo. Aquilo que somos e o que fazemos. Foi nesse sentido que Jesus disse à mulher que Deus procurava aqueles que adoravam a Deus em espírito e em verdade, e não só dependendo de um espaço como esse, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Então, nós precisamos prezar sobre isso como um dos propósitos e razão de ser igreja. O segundo desses propósitos é o da proclamação. Proclamação, o termo que está ali em Atos 2 é querigma. Diz assim os versos 40 e 47. E com muitas outras palavras dava testemunho, acrescentando-lhes os senhores que iam sendo salvos. Aqui nós temos uma relação entre o testemunho que era dado pelos apóstolos, e se você ler lá no início do capítulo 2, logo que termina aquela experiência ali de Pentecostes, você vê que Pedro está ali trazendo uma palavra de peso muito forte, uma pregação de arrependimento dos pecados das pessoas que estavam ali, um querigma anunciando o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então essa relação entre o testemunho e aqueles que estavam entrando para a igreja, ou seja, acrescentados neste povo chamado povo de Deus, é da mais perfeita fidelidade. Não há como você dar esse testemunho sem esperar que haja uma reação, que haja uma entrega diante da beleza que é a palavra de Deus, diante da pureza que é essa pregação,
de transformação através do querigma. Ou seja, a proclamação, ela é algo que, desde o princípio, fez parte da igreja e deve continuar sendo algo que nós não podemos abrir mão. E a pregação do Evangelho, em outras palavras. E aqui se encontram os trabalhos de evangelismo, os trabalhos missionários. Aqui se encontram também as pregações de púlpito e também através de outros veículos, sempre visando confrontar o homem com Deus, dentro daquilo que Deus espera do ser humano. Esse é o segundo propósito, que viabiliza a nossa missão principal, que é de reconciliar, né? De sermos instrumentos de reconciliação do ser humano perdido com o Senhor Jesus Cristo. O terceiro desses propósitos está numa palavrinha que o pastor Schuller deu muita ênfase hoje, e com justiça até, que é o da comunhão. Comunhão. Vejam que nesta porção de texto que eu trouxe para vocês, estão aí os versos 41, 42, 44, 46, é a palavra que mais tem eco nesse texto do livro de Atos. E eu fiz questão de colocar ali em azul, em tom azul, as palavras que significavam ali comunhão. Perseveravam no partir do pão. Isto é comunhão. Isso é comunhão. Partir o pão, dizer, esse é seu. Este aqui é seu. Este é seu. Este aqui é meu. Ou seja, o mesmo pão dividido para muitos. De sorte que foram batizados. O batismo, gente, é aquele que inaugura essa experiência no corpo de Cristo. O problema é que o nosso costume hoje é quando uma pessoa começa a frequentar a igreja, aí a gente tem que colocar essa pessoa numa classe, etc, não é isso? Aí daqui a 6, 7, 8 meses, tem gente que daqui a um ano é que vai batizar. Mas naquela época, a conversão ao Senhor Jesus era um negócio tão marcante, que diz a palavra de Deus que naquele mesmo dia, aquelas 13.000 almas foram batizadas. Inaugurava-se, portanto, esse espaço de comunhão com o corpo de Cristo. Esse espaço onde as pessoas passavam a fazer parte de uma nova família através do batismo. E ainda diz aqui, perseveravam na comunhão. A palavra para comunhão aqui é koinonia. Koinonia. Ou seja, é ter algo em comum. Mas diz que não era só algo em comum. Diz assim, todos os que criam estavam juntos. Não há comunhão sem pessoas juntas. Não há comunhão comigo mesmo. Eu não posso ter comunhão comigo mesmo, que aí seria o quê? Uma psicose, né? Eu imaginar duas pessoas. Só pode ter comunhão um com o outro, minimamente duas pessoas. E perseveravam, e tinham tudo em comum. Vejam, tudo, não eram algumas coisas, tudo em comum, e perseveravam unânimes. Esse é o grande desafio da Igreja de Jesus hoje, porque nós vivemos numa época diferente daquela, onde as informações não eram muitas, eram poucas, onde as pessoas ficavam mais situadas em microcosmos, né? Sempre ali, naquele mesmo lugar, aquela mesma rua, nasciam ali, se criavam ali, iam morrer ali, junto com a casa dos pais, se criava praticamente um clã assim, de casas ao redor do velho patriarca. E hoje a gente tem um mundo totalmente multifacetado, com um monte de informações. Isso quer dizer que entram para a igreja pessoas diferentes, muito diferentes, do ponto de vista social, do ponto de vista político, ideológico.
e principalmente com as feridas da alma, deste mundo louco, ansioso, do qual nós somos tributários. E aqui chegamos com essas diferenças, e às vezes uma coisa que a gente fala, sem ter a intenção de machucar ninguém, pode causar até mesmo um afastamento da pessoa da igreja. E depois você vai procurar saber cadê a pessoa. Desapareceu. E quando você vai saber o que é, ela diz, vai dizer o que é. Diz assim, mas poxa, eu não queria magoar ninguém. Mas a pessoa tomou algo como dolorido para ela. Veja, comunhão precisa levar isso em consideração. Porque nós somos corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, mas com pessoas diferentes. E esse é o grande desafio, a gente ter essa empatia. Mesmo que muitas vezes o outro vai falar algo que a gente não vai gostar. E a gente vai precisar também ser sincero e dizer o que pensa, o que sente. É isso que a gente quer nesses grupos que a igreja faz. Onde a gente possa de fato falar, ser acolhido, ser ouvido, mas ter também a orientação da palavra de Deus. A comunhão, ela é mais do que uma reunião de afetos ou desafetos que se transformam em coisa positiva, que se transformam na unidade do Espírito Santo em algo que promove o crescimento espiritual. Ela também é a comunhão das coisas. Ela é a comunhão das coisas. Eu estava dizendo uma vez, e não é possível que a gente faça parte de uma comunidade espiritual, chamada igreja, onde tenha gente que não tenha o que comer. Estou falando da igreja local, né? Não estou falando nem fora, estou falando da igreja local. O texto diz que eles tinham tudo em comum. E mais adiante vai falar sobre serviço, não agora, onde as coisas dos irmãos eram também divididas, compartilhadas com aqueles que precisavam. Foi assim que nasceu o ministério diaconal, por necessidade. Isto é comunhão também. Não é só dizer, vou orar por você, mas é dizer, eu vou com você. Não é só dizer assim, vou orar para que Deus providencie algo para você, mas é dizer, Deus está falando comigo que eu devo providenciar algo agora. Isso é comunhão. Essa igreja que a gente sonha. A quarta, ou o quarto propósito, está lá em Atos 2,42, que diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o didaquê, de onde vem a palavra didática. Temos professores em nossa igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O ensino na igreja é algo que Deus reclama através da sua santa palavra no livro de Atos. Nós precisamos perseverar no ensinamento dos apóstolos. Precisamos perseverar na palavra de Deus. Não se esqueçam que a igreja em Bereia era a mais nobre de todas, porque quando os profetas e ditos apóstolos chegavam lá e começavam a pregar e falar coisas, eles checavam tudo o que acontecia ali naquela pregação, aqui, na palavra de Deus. O que é isso? É estudar a Bíblia. Não é só ler a Bíblia. Seja qual for a forma, seja qual for o método, o ensino da palavra nunca poderá ser negociado. Poderá ser negociada a forma como vai ser ensinada a palavra, mas não o ensino da palavra. No momento, é feito de duas formas. Através da escola dominical, nos grupos pequenos também, nós temos também ainda essa interface, né, que faz parte também dos grupos pequenos, mas também aqui da parte do púlpito,
pastor, ele tem essa função. Está lá em Efésios 4, quando diz, né, que a uns Deus colocou na igreja como pastores mestres. Pastores e mestres. O ensino da palavra. Por fim, aquele propósito que representa o que a gente chama de grau de maturidade na igreja de Jesus Cristo, que é o serviço. A palavra lá em Atos 2,45 é diaconia, né, que nós temos lá em Atos, capítulo 2. Ministrar de acordo com os dons recebidos do Senhor, servindo ao próximo, visando a edificação do corpo de Cristo, sinal evidente da maturidade cristã. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Ou seja, os dons de serviço, né, os ministérios ligados ao serviço, eles começaram na igreja com esse tipo de demanda, com necessidades específicas, principalmente no campo da manutenção pessoal, da manutenção familiar. Foi assim, citado hoje, pela manhã, no capítulo 6, palavra que aparece lá, né? Separaram 7 homens para este serviço. A palavra serviço é diaconia. Assim somos conhecidos como servos. Uma das palavras para servos é diáconos, que aparece lá, não só em Atos 6, como 1 Timóteo capítulo 3, falando daqueles homens que Deus chamou para serem oficiais da igreja, e até mesmo para uma mulher chamada Febe. Romanos capítulo 16, verso 1. Febe, que é interessante, quando é homem traduz como diácono, quando é mulher a mesma palavra, bota serva da igreja em secreto, não chama de diaconisa, mas ela também servia ao Senhor. Ou seja, essas características do diaconato estão lá no capítulo 6 de Atos, tem a ver com homens cheios do Espírito Santo. Aí quando foi mais adiante, Timóteo chegou, Paulo colocou a Timóteo assim, ó, tem que ser casado, marido de sua mulher, não de língua dobre, isso assim. Né? E mais adiante, a igreja foi desenvolvendo desde o início da sua história, também para acolher servas que podiam também servir ao Senhor, ou seja, diaconisas que podiam servir ao Senhor através dos seus dons e ministrar também dessa forma. O serviço, ele existe de formas multifacetadas. Quando dizemos assim, diáconos, essa pessoa tem um grau de maturidade, ela entende, ela já passou por todas essas fases que eu falei, e agora, amadurecida, ela começa a servir no ministério específico. Não apenas o título de diácono, mas também a função da diaconia. Um vai servir na administração, o outro vai servir no ministério de oração, o outro vai servir no ministério que se chama em algumas igrejas de ação social, o outro vai servir no ministério de louvor e adoração, o outro vai servir ali, recebendo as pessoas, o outro haverá de servir até mesmo com ministérios que estão para fora, para além das portas da igreja. Uma cidade interior tinha uma comunidade de ciganos lá, aí foi criada uma pastoral cigana, ou seja, um ministério entre os ciganos. E assim, ministério entre os caminhoneiros, entre os motociclistas. Vamos servir para chegar ao ministério da reconciliação. E é isso que eu quero falar para vocês em breve. Os ministérios da igreja, ou seja, que servem, eles visam atender ao ministério da igreja. Os ministérios na igreja e fora dela objetivam a atingir o propósito principal do ministério discipular da igreja, que é reconciliar o homem, o ser humano com Cristo. Concluindo, qual é
desafio é o de vivermos a vida da igreja primitiva como algo que esteja no centro da vontade de Deus para nós. Qual é o resultado? Diz lá 47 de Atos 2. Louvando a Deus e o quê? Caindo na graça de todo o povo. Minha gente, a gente fala muito de perseguição, mas a vida de amor na igreja, a igreja que vive Atos 2, ela não produz esse tipo de antipatia, muito pelo contrário, ela atrai. Olha aí, caindo na graça de todo o povo, e diz a Bíblia, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Veja, Deus, nos seus eternos planos, na sua presciência divina, estava operando no meio do seu povo. As pessoas estavam aceitando a palavra de Deus. Mas por quê? Porque a igreja assim viveu dentro da vontade de Deus. Então, antes de fazermos qualquer coisa, meus irmãos, antes de sonharmos com qualquer outra coisa, antes de pensarmos em estratégias, em coisas para providenciar para a igreja, é preciso que a gente esteja consciente da vida da nossa igreja nesses pontos aí. E o pastor vai, sem dúvida alguma, falar muito sobre esses propósitos. E serão muitas mensagens. Eu acho que a minha vida nessa igreja vai estar baseada nesses 5 propósitos. As mensagens que vierem aqui com temas diversos, temas diferentes, vão estar baseadas nisso. E vocês vão saber. Eu vou pedir para colocar sempre, antes do título do sermão, no slide, o nome do propósito daquela mensagem. Não o título dela virá também junto, mas primeiro o propósito e depois o título do sermão, para que os irmãos entendam que eu estou perseguindo isso. Quero levar vocês comigo nesse Atos 2, 42 a 47. Eu peço uma bênção de Deus para todos aqui reunidos hoje. O próximo slide. Que Deus te abençoe.